amém? Você pode sentar, porque se deixar, a gente passa aqui o resto da noite adorando. Né, irmão? Se permitir, a gente passa aqui o resto da noite adorando. Coisa boa a gente louvar o Senhor, coisa boa a gente adorar o Senhor com canções. Com canções. Canções que tem Cristo ali como o centro. Não é o homem o centro, é Jesus. Não é o homem o centro, é Deus. O nosso Deus. Tudo é para Ele, tudo é para Ele. A Ele seja a glória eternamente, amém. Não é isso que diz Colossenses? Todas as coisas foram criadas por meio dEle, por Ele e para Ele. A Ele seja a glória eternamente, amém. Queridos, o Senhor colocou no meu coração uma palavra para ministrar a você nessa noite, que tem o seguinte tema: uma segunda chance na vida. Quem diz amém por isso? Uma segunda chance na vida. Se fosse contar as minhas, não era nem segunda, eu acho que era a 28ª, 104ª chance que Deus ele tem dado para a gente. Quantas vezes o nosso Deus ele tem trabalhado, ele tem falado no nosso coração. Quantas vezes nós, com as nossas falhas, nós pecamos contra Deus. Quantas vezes nós temos a oportunidade até mesmo de fazer o que é certo. Por conta da nossa essência, acabamos pecando contra Deus. Acabamos errando contra Deus. A palavra nos diz assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E todos precisam o quê? De uma segunda chance. Todos precisam de uma oportunidade, de uma nova oportunidade na vida. Né? Jamais diga assim para uma pessoa, nunca mais eu vou fazer isso. Não, nunca mais farei isso por você. Não, calma, porque se Jesus fosse fazer isso comigo, com você, a gente estava frito. Né? E se eu sou o discípulo dele, eu tenho que andar conforme ele andou. Eu tenho que viver conforme ele viveu. Eu quero trazer a história de um homem que andou com Jesus. Eu quero trazer a história de um homem que foi discípulo do Senhor, que passou aqueles 3 anos e meio convivendo com Jesus. Né? Que ele chegou até a ver Cristo depois dele ressurreto. Um homem que era muito falho, assim como eu e você. Um homem que Deus, o nosso Senhor Jesus, ele sabia que tinha algo especial naquele homem. Por isso ele foi tão tentado, por isso ele foi tão, ele recebeu tantos bombardeios, vou usar essa palavra assim, na sua vida, para que ele deixasse Jesus, para que ele se entristecesse, porque na caminhada muitas vezes nós nos entristecemos. Muitas vezes nós entristecemos, muitas vezes nós decepcionamos e também ficamos decepcionados com as pessoas e também decepcionamos o nosso semelhante. Eu quero falar nessa noite sobre a vida de Simão Pedro, sobre a vida do apóstolo Pedro. Um homem que Jesus viu algo assim nele muito especial. É interessante que quando a gente vai ver aquela passagem que Simão Pedro diz assim: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos se só tens as palavras de vida eterna? Aí Jesus vai dizer assim: disseste bem, né? Disseste bem. Aí Jesus vai virar para ele e vai dizer assim: Pedro, é o seguinte, você é rocha, seu nome significa rocha, e sobre esta pedra, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Vai lá você e abençoa aqueles que são seus semelhantes. No primeiro culto eu até disse assim, eu fico imaginando a cara dos outros discípulos, dos outros apóstolos, quando Jesus disse que Pedro ele era rocha. Porque ele era um camarada de um temperamento altamente instável. Ou era 8, ou era 80. Mas, ele, na mesma hora que disse, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus depois disse assim, eu vou me entregar. Ele disse, não, você não vai se entregar na cruz coisa nenhuma. Aí Jesus vai repreendê-lo, vai repreender, olha Satanás, eu vou cumprir o meu propósito. Em outras palavras, foi isso que Jesus disse. Mas aquele homem falho, aquele homem de temperamento instável, Jesus viu algo nele. Ele era uma liderança junto dos outros discípulos. Ele era uma liderança junto daqueles outros apóstolos. Por isso ele foi tão tentado. É por isso que você tem que orar por nós que somos seus líderes, porque as batalhas que nós enfrentamos são terríveis. Por quê? Porque Deus, ele coloca pessoas em liderança, chaves. Para quê? Para que o reino dele possa progredir, para que o reino dele possa voltar, para que o reino dele possa acontecer aqui na terra. E Deus usa pessoas ou não? Ele usa os anjos? Não, ele usa pessoas. E
tu és rocha e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Olha só, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Mais à frente nós vamos ver que o próprio Satanás, ele veio e estava tentando a Pedro. Tentou a Pedro. Mas Jesus, ele vai dar uma segunda oportunidade para aquele homem. Quem sabe você ouviu de pessoas nessa semana que você não era filho de Deus, que você não daria para nada nessa vida, que você não era pessoa importante, que você não era amado, que você seria um fracasso. Essas palavras, você não pode acreditar nela porque são palavras mentirosas. São palavras mentirosas. Porque o plano e o propósito que Deus tem para cada um de nós são planos de paz e não de mal. Para nos dar vitória, para nos dar uma esperança, para nos dar o quê? Para nos dar um futuro. Aleluia. Quem sabe eu prego para pessoas aqui nessa noite que estão dessa forma. Quem sabe eu prego para pessoas aqui que estão decepcionadas, pessoas que estão entristecidas. Mas como eu disse, Deus tinha um plano para a vida de Pedro. Deus estava dando uma segunda chance para aquele homem. Muitas vezes nós nos decepcionamos, como eu já disse, ficamos decepcionados, né? Decepcionamos pessoas, mas deixa eu dizer algo para você. Deus, ele vê lá na frente. Deus, ele sabe onde você pode chegar. Deus sabe o seu potencial. Deus sabe do que você é capaz para o crescimento do reino dele. Deus sabe do que você é capaz de fazer, desenvolver o ministério que ele tem colocado nas suas mãos. A gente só vê o quê? Muitas vezes só vemos a tela em branco, mas o nosso Jesus, ele já vê a obra de arte completa. Nós só vemos, quem sabe, o carvão, mas o nosso Jesus, ele já vê o diamante que foi extraído desse carvão. Muitas vezes nós não estamos entendendo muitas coisas, mas o nosso Deus, ele já enxerga lá na frente. Aleluia. Quem sabe você chegou nesse culto sem ver nenhum potencial na sua vida, mas você vai sair daqui totalmente diferente. Sabe por quê? Porque Deus está te dando uma segunda chance. Aleluia. Deus vê soluções, querido. O nosso Deus, ele vê soluções. Tem pessoas aqui que só enxergam fracasso, só enxergam fim, mas Deus está dando um novo começo para pessoas nessa noite. Eu creio. Aleluia. Mas aí, lá no cenáculo, ali na ceia, na última ceia, né, Jesus estava ali com os discípulos, e Jesus sabia que Satanás estava ali cirandando a vida do apóstolo Pedro. Jesus vai adverti-lo, porque depois ali vai começar uma jornada na vida daquele homem. O Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 27 em diante. Eu vou trazer aqui vários versículos dos evangelhos que foram escritos por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, de formas diferentes, mas que trazem o mesmo contexto. Olha as palavras que estão relatadas aqui no Evangelho de Marcos 14. Jesus disse: vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Está vendo aí? Aí Jesus diz assim: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Olha só, ele tentou contradizer Jesus. Está vendo aí, ó, o temperamento do homem? E todos os outros disseram o mesmo. Olha o Evangelho de Lucas, relatando a mesma história. Lucas 14. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça o quê? Os seus irmãos. Jesus vira para Pedro e diz assim: Satanás está pedindo que você possa sair da proteção, do cuidado de Deus. Olha como Satanás ele tem agido na sua vida, Pedro. Era um alerta que Jesus estava trazendo para aquele homem. Será que Pedro entendeu direitinho as palavras de Jesus? Será que ele compreendeu? Ou será que ele estava muito certo de si? Será que ele estava muito certo daquela palavra que ele já tinha acabado de liberar? Mas aí Jesus vai dizer: mas quer saber de uma coisa, Pedro? Eu orei por você. Eu orei por você. Coisa boa é quando pessoas oram por nós. Não, irmãos? Quando uma pessoa diz assim: estou orando por você, amém, graças a Deus. Quando a gente ora por uma pessoa, amém.
Glória a Deus. Mas nós temos o próprio Jesus que está orando por mim e por você diante do Pai. O nosso Senhor Jesus, Ele está intercedendo à direita de Deus pela sua vida. Ele está intercedendo à direita de Deus pela sua família. Aleluia. Eu orei por você. Quem toma posse desse versículo para a sua vida nessa noite? Quem toma posse? Aleluia. Isso é um alerta para mim e para você, porque Satanás ele veio com o propósito de quê? De roubar, matar e destruir. Destruir. Mas o nosso Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Aleluia. Aleluia. O próprio Satanás iria tentar a Pedro. Não era um demônio, não era um encarregado, era o próprio Satanás. Por que foi que o inimigo da nossa vida, ele tentou tanto a Pedro? Por que foi? Só tem uma resposta. Porque até mesmo o inferno sabia o potencial que Pedro tinha para fazer o reino de Deus crescer. Tanta luta, pastor, eu estou enfrentando. Tanta luta na minha casa, no meu trabalho, lutas pessoais, lutas com as minhas emoções. Por que eu estou passando por isso? Porque você tem um potencial tremendo para fazer o reino de Deus crescer aqui nessa terra. O crescimento não vem da minha nem das suas mãos, vem do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo, ele usa pessoas. O Espírito Santo, ele usa pessoas. Olha o potencial daquele homem. Se você ler o Evangelho de João, depois que ele vai estar, a gente vai falar até sobre isso mais à frente. Depois que Pedro ele decepcionou o próprio Jesus, porque ele vai negar Jesus, todo mundo conhece a história. Ele vai deixar tudo e vai voltar a pescar. Os outros discípulos, alguns outros discípulos foram com ele. Olha a liderança daquele homem. Quem sabe você é uma pessoa que fala e os outros escutam. Quem sabe você é uma pessoa que diz que vai fazer algo, que vai tomar uma decisão, os outros estão ali esperando. Sabe por quê? Porque você desenvolve um papel de liderança. E assim Deus, Ele deseja nos ungir para que nós possamos contribuir com o crescimento do reino dEle. Aleluia! Graças a Deus. Pedro era o primeiro em tudo. Foi o Jesus, deixa eu ir aí. Você está andando sobre as árvores, deixa eu ir aí. Olha só. Todo mundo estava gritando, inclusive ele. Aí depois, sou eu. Aí Jesus disse, sou eu, não temas. Aí Pedro diz assim, eu vou, deixa eu ir aí. Jesus disse o quê? Venha. Olha a fé daquele homem, olha a coragem dele. Ah, mas depois ele fraquejou. Sim, porque ele era homem, ele era falho, igual a mim e a você. Mas ele disse assim, eu quero ir, eu quero viver o sobrenatural, eu quero andar por sobre as águas. Eu quero ter essa experiência, aleluia, glórias a Deus. Graças a Deus. Quem sabe você tem sido tentado sobremaneira nesses últimos tempos. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Deus tem uma grande obra para que você possa desempenhar também aqui nessa terra. Aleluia. Glórias a Deus. Mas estou falando de uma segunda chance. Uma segunda chance de vida. Mas o que foi que levou? Qual foi o erro desse homem? Qual foi o erro e qual foi o acerto desse homem? A primeira coisa que eu vejo que tem que chamar a minha e a sua atenção nessa noite, sabe o que é? Que eu e você nós temos que ter cuidado com a nossa autoconfiança. Cuidado com a autoconfiança, cuidado, não, mas eu vou para a igreja todo domingo, não, mas eu já li a Bíblia toda, não, mas eu entrego o dízimo, não, mas eu faço, não, mas eu aconteço. Não, queridos, se a gente fizer tudo certo, a palavra nos diz que nós não passamos de servos inúteis, não é assim? E tudo que nós fazemos é pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. Olha a palavra de Pedro, autoconfiança, ainda que todos te abandonem, eu não o quê? Te abandonarei. Mesmo que Judas venha trair o Senhor Jesus. Porque já tinha se passado aquela cena que Jesus diz assim, um de vocês vai me trair. E ele estava compartilhando ali como fosse o prato. Né? E o pão, um bocado de pão foi molhado, de Judas foi molhado ali. Aquele que eu entregar o pedaço molhado, todo mundo já sabia que era Judas. Queria trair Jesus. E Jesus nessa hora vira para Jesus, olha, você tem que fazer, vai e faça logo. E ele sai, Satanás entra em Judas e ele vai trair Jesus por 30 moedas de prata. A gente conhece a história. Aí Pedro diz assim, ainda que ele ou que todos aqui venham trair o Senhor, eu não vou trair, eu não vou te abandonar. Lembra que o Senhor me chamou de rocha? Lembra que o Senhor disse que eu era uma rocha? Eu nunca vou te decepcionar, Jesus. Jesus só pensando, imagino eu, sim, está certo. Vamos para frente.
Nunca se gabe do seu relacionamento com Cristo, nunca se gabe do que você já fez no reino de Deus ou para Deus. Nunca. Irmãos, humildade é a chave. Humildade é a chave. Se você quer crescer, se você quer prosperar no seu ministério, se você quer que Deus unja a sua vida, que você seja aí usado por Ele, em nome de Jesus. Humildade é a palavra. Jesus nos deu o maior exemplo, lavou os pés dos discípulos. Quão humilde era o Senhor Jesus. Não tinham de repousar, não tinham de colocar a cabeça para dormir, mas viviam na dependência do Pai. Quando tinha a fartura, mandava dividir com os outros. Sempre teve uma palavra para aqueles que eram necessitados. Sempre teve uma palavra. Sempre. Jesus era extremamente acessível, irmãos. E Ele continua sendo extremamente acessível a mim e a você. Ele é acessível. Quantas pessoas, né, não, para falar com fulano é um protocolo, não, tem que marcar, tem que fazer o quê, tem que ver a gente, tem que fazer isso, ver aquilo. Jesus, a pessoa chegava e falava com Ele, olha só, o Deus encarnado, olha só, olha que exemplo para muitos homens. Não, irmãos, olha que exemplo para muitos homens. Olha o exemplo de Jesus. A humildade era acessível a todos. Era acessível a todos. O nosso amor, muitas vezes pelo Senhor, por conta da nossa essência pecaminosa, muitas vezes o nosso amor, ele é inconsistente. Mas o amor de Deus por mim e por você, ele é consistente. Esse amor, ele não muda, aleluia. Olha que coisa linda, a Bíblia descreve o apóstolo João. Sabe como é que a Bíblia descreve João? O discípulo a quem Jesus amava. Você pode se sentir amado por Jesus. Você pode se sentir amado por Deus. Você pode sentir-se amado pelo príncipe da paz, aleluia. Nós somos discípulos a quem Jesus ama. Quem diz amém por isso? Quem diz amém por isso? Aleluia. Mas o Pedro aqui, o Simão Pedro, ele... ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Aí logo depois, Jesus diz assim, Pedro, o negócio é o seguinte, olha, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você vai o quê? Você vai me negar. Olha aí. Olha aí. Interessante que quando a gente estuda direitinho a palavra de Deus, nós vamos ver homens de Deus que também caíram no mesmo erro de Pedro, da autoconfiança. Ou até mesmo queriam até fugir sem confiar em Deus. A gente vê o exemplo de Abraão, a gente vê o exemplo de Elias, a gente vê o exemplo de mais quem que eu botei aqui, de Sansão. Tantos homens que se gabavam, não. Tem pessoas que dizem assim, né? Não, eu posso controlar. Não, eu sei até onde eu posso ir. Já vi muita história assim, você também já ouviu? Não, eu conheço até onde eu vou. Eu conheço até que ponto, até onde eu posso chegar. Eu estava lendo aí uma reportagem. Isso daí aconteceu há mais de 10 anos. Mas teve um camarada na África do Sul, que ele tinha uma fazenda, teve uma enchente na África do Sul, e que ele pegou para criar, sabe o que ele pegou para criar? Um filhote de rinoceronte. Ele pega para criar um filhote de rinoceronte. E diz a reportagem que ele começou, o filhotinho foi crescendo, e ele achando que estava ali tipo um gato, tipo um cachorro, né? Mas era o quê? Era um rinoceronte. Você sabia que existem mais acidentes, não é ataque, mais acidentes na África, em toda a África, com rinocerontes do que com leão? Sabia disso? Eu não sabia. Por isso que é bom, volta e meia você vê o Discovery Channel, né? Eu não sabia. Aí o cara, cadê fulano? Sumiu, não apareceu onde ele iria aparecer. Quando chegaram, o camarada que tinha criado o rinoceronte, foi morto pelo rinoceronte. Eu tenho certeza que aquele homem jamais imaginava que aquele animalzinho que ele estava criando, que ele achava que era de estimação, que segundo a reportagem, ele dizia que era como se fosse um filho para ele, podia se voltar para ele e matá-lo, e atacá-lo, mas assim aconteceu. Ele estava literalmente o quê? Brincando com o perigo. E tem muito crente hoje brincando com o perigo do pecado. Brincando com o perigo o quê? Da autoconfiança. Queridos, em nome de Jesus, que eu e você nessa noite nós possamos ser despertados. Autoconfiante, jamais. Dependente, todo o tempo.
Autoconfiante não. Senhor, dependo de Ti para que eu possa desempenhar esse papel. Senhor, dependo de Ti para que eu possa criar os meus filhos. Senhor, dependo de Ti para que eu seja promovido. Senhor, dependo de Ti para que eu seja aprovado nesse concurso. Senhor, eu dependo de Ti em tudo. Eu não vou mostrar autoconfiança. Minha confiança está em Deus. Minha confiança está no Senhor. O próprio salmista vai dizer, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confiarei na força e no poder do Senhor. É assim que você vai sair daqui dessa noite, confiando na força e no poder do Senhor. Amanhã, segunda-feira, trabalho, vamos confiar na força e poder do Senhor. Amanhã, quem sabe, vamos voltar às aulas, confiando na força e no poder do Senhor. Não é amanhã não, é dia primeiro as aulas, né? É dia primeiro, né? Vamos voltar dia primeiro, confiando na força e no poder do Senhor. Enfim, irmãos, em tudo, vamos confiar no Senhor. Vamos olhar para dentro da gente e vamos dizer assim, puxa vida, como eu preciso de Deus, como eu sou falho, como eu sou pecador. Olha aí, se Pedro tivesse reconhecido, mas não, ainda que todos aqui vinham traídos, eu não vou. Olha só. Sabe o que eu aprendo também? A falta de oração contribuiu para que esse homem pudesse cair. A falta de oração. Quando a palavra nos diz que Jesus ele sai ali do cenáculo, vai para onde? Vai para o jardim do Getsêmani, com os discípulos. Para quê? Para orar. Aí Jesus vai chamar quem? Aí Jesus chama Pedro, Tiago e João. Chama para estarem mais perto dele, ali orando com eles. Aí diz o texto, então voltou aos seus discípulos e os encontrou o quê, irmãos? Dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo, não pode vigiar nem por 1 hora. Vigiem e orem, para que não caiam o quê? Em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Jesus ali pronto para enfrentar a cruz, pronto para enfrentar ali o Calvário, para receber o pecado de toda a humanidade, e tudo que ele queria era o quê? Que os seus discípulos, os mais chegados, estivessem o quê? Ali orando com eles. Mas o que foi que eles fizeram? Dormiram. Jesus pedia para orar, porque um tempo tenebroso na vida do homem, Jesus iria o quê? Estava para chegar. Eles precisavam orar. Querido, diante de tempos difíceis, o que nós precisamos é orar, irmãos. Diante de situações difíceis, o que nós precisamos é orar. A nossa nação está enfrentando um tempo difícil, o mundo todo enfrenta um tempo difícil. A saída não vai ser política, a saída não vai ser somente da área da saúde, a saída não vai ser no que diz respeito à área macroeconômica. Querido, tudo isso vai ser apenas instrumento, que Deus vai usar para quê? Para trazer a vitória, para trazer o tempo de bonança. E o que é que eu e você, a gente tem que fazer? A gente tem que ficar brigando, a gente tem que ficar brigando, tem que ficar discutindo. Ah não, porque eu tomo cloroquina, não, porque eu não tomo. Ah, agora eu estou de mal de você. E daí? Foi que adiantou? Nada. Vamos ficar brigando, não. Sabe o que é que eu e você, como igreja, nós temos que fazer pelo nosso Brasil? Sabe o que é? É orar, meu irmão. É orar. Sabe o que é que a gente tem que fazer até pelos nossos irmãos aqui do lado, pela Argentina, pelos nossos irmãos dos Estados Unidos? É orar, meu irmão. É orar. Nós precisamos orar. O que é que diz 2 Crônicas 7,14? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, meu irmão. Vamos orar. A situação, você vê que a situação está difícil na sua casa, em nome de Jesus, não vá para a rede social, para fazer da sua rede social o muro das lamentações, não, vá orar, ore a Deus, responda aí no seu coração. Fechamos a semana ontem, quanto tempo da última semana você parou para orar? Quanto tempo? E o Espírito Santo tem te incomodado tanto você, para você parar, fechar a porta do quarto, ou até mesmo ligar o carro, e ficar ali, apagar tudo. Ô, irmão, eu tenho altos momentos de oração, sabe como? Na garagem do meu prédio. Quantas vezes já liguei o carro, já fiquei lá, ali orando, ouvindo uma adoração. Quando vejo, passo 5, 10 minutos, a gente já levanta diferente, meu irmão. Levanta diferente, porque não tem esse, olha, que ajoelhe, angustiado e ore, e quando levantar do mesmo jeito. Não tem. Se orou clamando com fé, pedindo ali a Deus, pelo menos um alento teve. Ah, foi todo o peso. Não, foi uma parte, já saí, porque Jesus vai trabalhar com você por partes. Mas aos poucos o quê? Foi ali, renovado pelo Espírito Santo, teve um renovo ali da parte do Senhor, aleluia.
É um lembrete para mim e para você. Se a gente não ora, é como se fosse uma quebra de um princípio. E o Senhor tem incomodado você para orar. O Senhor tem incomodado você, eu tenho certeza disso. Mas aí lembrou que tem que responder, mas aí lembrou que não publicou, mas aí lembrou que não assistiu, mas aí lembrou que tem que fazer em nome de Jesus. Pare, meu irmão, se você não ora, você não vai começar com meia hora. Você vai começar com 5 minutos, com 3 minutos, mas você vai começar. Quem diz amém por isso? Você vai começar, meu irmão. Ah, não, pastor, porque quando eu oro, a minha mente, ela dá uma viajada. Alguém mais se identifica comigo nessa hora, meu irmão? A mente dá uma viagem. Parece que lembra de tudo. Eu sou assim, irmão. Eu sou assim. Mas sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que insistir. Eu tenho que parar assim. Aí começa a falar, Aí depois eu paro, calo. Aí depois tento só ficar aqui, tentando ouvir o Senhor. Que o Senhor fala no nosso coração. Depois a gente começa de novo. E aí, passou aquele tempo, passou aquele período, você levanta, vai fazer o que você tem que fazer, meu irmão. Em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo está chamando o povo de Deus para orar. Você quer orar pelo Brasil agora? Você quer orar pelo menos um momento? Quer orar pelo Brasil agora? Feche seus olhos onde você está. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja, nós levantamos as nossas mãos e nós clamamos pela nossa nação. Pai, a nossa nação passa por momentos turbulentos na política. A nossa nação passa por momentos turbulentos na saúde, na área macroeconômica, na área social. Pai, em nome de Jesus, traz paz ao Brasil. Pai, a tua igreja ora para que o Senhor venha sarar a nossa nação. Tem misericórdia da Argentina, tem misericórdia dos Estados Unidos, tem misericórdia da Europa, tem misericórdia do povo de Deus na China, tem misericórdia dos crentes na Coreia, dos países perseguidos. Oramos nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus, querido? Glória a Deus. Autoconfiança, falta de oração. Sabe o que eu aprendo também com a história desse homem? Que ele, bota aí o terceiro, ele confiou nos esforços humanos ao invés de confiar no poder de Deus. Ele confiou na força dele. Ele confiou na influência dele. Ele confia, vê só, Jesus está ali no Getsemane, aí Judas vem com a tropa do Sinédrio para prender quem? Jesus. Aí Judas vem para prender Jesus. Aí Judas começa o quê? A dar beijo em Jesus. Não foi um beijo no rosto só não, irmão. Ali era uma saudação. Era uma série de beijos no rosto. Que os judeus, quando se encontravam, eles faziam. Alguns ainda fazem. Aí, olha o texto. Então, um dos que estavam por perto, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe o quê? A orelha. Olha como Pedro vai lutar. Vamos prender Jesus. O cara que Jesus tinha dito que ele era o quê? Rocha. Vai prender Jesus coisa nenhuma. Puxa a espada, vrupo. Ele era pescador. Cipuada, o que foi? Cortou a orelha do Malco. Vai dizer? Aí Jesus, foi o que Jesus fez. Ô Pedro, Simão, presta atenção. Se eu orasse ao Pai, o Pai mandava 12 legiões de anjos. 12 legiões de anjos para me salvar. E você acha que você com a espada, você vai, não é assim não, a luta não é carnal, a luta ela é espiritual. Pedro guardou a espada, pegou a orelha, colocou no lugar, fez a plástica, o cara era, orelha de abano, ficou com a orelha bonitinha. Resolveu um problema que Pedro tinha causado. Ele podia até ser preso, poderia até ser morto, mas Jesus o quê? Toma o controle da situação. Querido, as nossas lutas, elas não são carnais. Vamos entender isso. Primeiro, as nossas lutas são espirituais. São espirituais. Ah não, pastor, o problema é falta, não é espiritual, é porque eu não tenho dinheiro. Quem disse que não é espiritual? Querido, não existe nada mais espiritual na Bíblia do que o quê? As nossas finanças. Sabia disso? Sabia que sabia que a Bíblia trata mais no que diz respeito às finanças do que a palavra salvação? Você sabia disso? Ah não, pastor, meu problema não é nada disso, meu problema é que eu não amo mais a minha esposa diz que não me ama mais, problema no casamento. Querido, é espiritual, vamos entender que as nossas lutas são espirituais. Eu tenho que entender primeiro, para que as minhas finanças elas possam entrar em ordem, nos eixos, o que é que eu tenho que fazer? Cumprir princípios.
princípio do dízimo, princípio da oferta, as primícias. Eu tenho que entender tudo isso. Ah, pastor, mas e a minha casa? Eu tenho que entender primeiro que Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Então vamos fechar as brechas, vamos orar, vamos clamar a Deus. Para que o amor ele seja abundante, para que haja um renovo de amor nos lares e tantas outras situações. Querido, não confie nos esforços humanos, vamos confiar no poder de Deus, aleluia. Eu entendo a indignação de Pedro, eu entendo. Judas, miserável, estava aqui com a gente, Jesus, 3 anos e meio, estava aqui com o Senhor, viu tudo que o Senhor fez, e ele foi lá e entregou o Senhor, por 30 moedas de prata, mas não é pela espada que você vai vencer, não é pela força do seu braço, queridos, em nome de Jesus, mais uma vez, vamos confiar em Deus, aleluia. Mas Jesus é tão bom, porque foi que Jesus permitiu o teatro de Judas. Que teatro, pastor? O teatro dele chegar e saudar, fazer a saudação, beijá-lo, que eu acabei de dizer para você. Por que foi? Mas lembre das palavras de Jesus quando Judas se aproxima. Qual foi? Qual foi? Amigo, amigo. Para que foi que você veio aqui mesmo? Amigo, o que você veio fazer aqui? Judas não diz nada. Ali era o quê? Ali era uma segunda oportunidade que Jesus estava dando para ele. Era uma segunda oportunidade. Oh, Jesus, me perdoe. Meu Deus, não era que eu estava com a cabeça. Acabei traindo o Senhor, me perdoe. Jesus iria perdoá-lo. Jesus iria perdoá-lo. E com certeza o fim dele seria diferente. Mas ele o quê? Ele vai jogar fora mais uma oportunidade que Cristo Jesus estava dando a ele. Isso não justifica. Como Pedro, ele o quê? Ele quis lutar com armas o quê? Humanas. Estava irritado, estava decepcionado. Ele era um homem também como eu e você, cheio de defeitos. Mas Jesus ali, ó. Pedro, calma, não é assim. Querido, calma. As coisas vão entrar nos eixos, as coisas vão voltar a acontecer. Calma, o nosso Jesus, ele está no governo, vamos confiar nele, vamos confiar. Ah não, pastor, mas eu acho que querido, olha, as minhas expectativas para 2021 estão nas alturas. São as melhores possíveis. Para tudo, irmão, para ministério, para Brasil, para Alagoas, para Maceió, para minha família, para tudo, irmão. Sabe por quê? Porque eu tenho que confiar em Deus. Porque se eu for olhar para as coisas desse mundo, nós vamos nos decepcionar, vamos nos entristecer. A gente não levanta mais da cama, irmão. Não é assim? Mas eu prefiro confiar em Deus. Eu prefiro confiar no poder de Deus. Eu prefiro confiar na palavra do Senhor. Aleluia. Autoconfiança, falta de oração, confiou na própria força. Sabe o que mais? Sabe o que eu aprendo com a história? Ele caiu porque estava se aquecendo no fogo do inimigo. Misericórdia. Onde é que está agora essa passagem? Aí Jesus já havia sido preso, e agora Jesus foi levado para quem? Para a casa do sumo sacerdote. Para começar ali aquele processo de um julgamento mentiroso, de um arrumadinho ali. A palavra nos diz que quando Jesus foi preso, todos os discípulos correram, todos fugiram. Mas Pedro, quando ele vai correr, ele vai acompanhar Jesus, mas vai acompanhar Jesus de longe. Mas ele vai ali atrás de Jesus. Aí a palavra de Deus vai nos dizer assim, olha o detalhe, olha o detalhe de Marcos 14, 67 e 68, diz assim, estão entendendo o contexto, amém, irmão? Quem está aqui, amém? Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse, um cara viu Pedro se aquecendo, né? Assim, aí o cara disse assim, você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo, não conheço, não sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Lembra o que Jesus tinha falado? Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, o que você vai me negar. Está vendo aí? Ele estava se aquecendo ali junto com aquelas pessoas que estavam ali, né, para fazer um enxame, para fazer algo ali para que Jesus fosse preso e crucificado. E Pedro vai parar ali o quê? Vai parar ali naquele fogo e ficar junto deles. Ficar junto deles. Vai ficar junto daquelas pessoas, junto daqueles homens, junto daquelas mulheres. Querido, olha, eu não sei como você tem andado fora das 4 paredes da igreja. Para mim, não interessa, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus.
Mas a grande questão é, como será que fora das quatro paredes da igreja, será que nós estamos dando testemunho? Será que nós estamos vivendo a nossa vida de acordo com a palavra de Deus? Será que nós temos, sido um baluarte de fé? Ou será que você tem negado a fé cristã? Quantas pessoas têm negado a fé cristã por tão pouco? Estava frio, Pedro viu uma fogueira, foi-se embora para lá. Foi-se embora para lá. Ele não imaginava que aquelas pessoas que estavam ali junto com ele, se aquecendo na mesma fogueirinha, tinham ido e sabiam que ele estava com Jesus, tinham visto ele lá com Jesus no Getsemane. O detalhe é esse. O detalhe é esse. É por isso que eu e você, irmão, a gente sempre tem que dar bom testemunho. Porque a gente não sabe, olha, está vendo, olha que ele vai para a igreja domingo, mas olha o que ele aprontou, assim, 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 está vendo? Olha, meu irmão, em nome de Jesus, os olhos do mundo estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se eu sou cristão, se você é cristão, olha, veja só, nós não somos perfeitos, mas nós temos que o quê? Que andar em excelência, irmãos, em tudo, dando exemplo em tudo, cumprindo as normas, fazendo o que é certo. Para quê? Para que quando as pessoas olharem para mim, para você, não, rapaz, é mesmo, é crente, está vendo aí, faz tudo certo, está vendo aí, é crente, não quis conversa, está vendo aí, é crente, ali é crente de verdade. Ali é crente de verdade. Pedro estava se aquecendo com aquelas pessoas, se aquecendo. Olha, a NTLH traduziu esse versículo assim, em Mateus, já não é mais Mateus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo iria terminar. Olha o detalhe, para ver como aquilo iria o quê? Terminar. Eu não vou negar, eu estou com o senhor. Aí Jesus disse, não, antes que galo cante, 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Mas agora ele não está ali para acompanhar Jesus. Olha o grande detalhe, ele não está ali para acompanhar, não. Sabe o que ele estava fazendo? Eu vou para ver como vai terminar esse negócio. Vão prender, vão crucificar, Jesus vai morrer. Perdeu a esperança. Era um camarada que tinha perdido a esperança. Era um camarada que já havia o quê? Negado a Jesus a primeira vez. Agora eu quero ver como é que isso vai acabar. Agora, pastor, eu quero ver como é que vai esse casamento. Eu quero ver como esse casamento vai continuar desse jeito. Não, querido, você não vai ver ele continuar desse jeito. Você vai ver que Deus ele tem o poder para agir. A situação vai mudar. As coisas vão virar. Mas não perca a esperança. Ah, não, estou aqui só por estar. Não, você não está aqui só por estar. Você está aqui porque você acredita que Deus tem uma palavra para a sua vida. Você está aqui porque você acredita que essa palavra está chegando no seu coração. Que você está sendo renovado pela palavra. Aleluia. Não, peraí, eu vou ver o que está acontecendo. Tinha outro discípulo ali? Não, não tinha. Só era Pedro que estava ali. Os outros tinham tudo fugido. Mas ele estava ali na casa do sumo sacerdote Caifás. Mas para quê? Sem esperança. Só para ver como aquilo que iria terminar. Puxa vida, Jesus que eu achava que ia, libertar Israel do poder dos romanos, que iria trazer um novo tempo para a nossa nação. Agora está preso. Vou ver como é que isso vai terminar. Ele achava que era o quê? O final. Diga assim, ele achava que era, diga assim, o fim. Ele achava que era isso o fim, mas não, irmão, não era o fim, era o quê? Estava começando uma nova história, estava começando um novo tempo, iria passar por um sofrimento o nosso Senhor Jesus Cristo, mas o tempo da salvação estava se aproximando, aleluia. Então nunca pense que é o fim. Por quê? Porque quem diz que terminou é Deus. Quem diz que terminou é Deus. Deus diz assim, acabou, já era, já foi. Enquanto Deus não decretar, olha irmão, a gente está aí crendo, a gente está aí acreditando, a gente está aí proclamando palavras de fé, gerando fé no nosso coração. Não terminou o seu ministério, não terminou a sua família, não terminou a sua carreira. Deus continua a escrever uma história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Mas onde era que ele estava? Junto com pessoas que ele não deveria estar. Fazendo o quê? Fazendo algo que ele não deveria fazer. Estava ali junto com aquelas pessoas que estavam ali incitando o quê? A prisão de Jesus. O que é que o Salmo 1 nos ensina?
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, feliz. Ali não era o lugar para Pedro estar. Qual era a conversa que estava tendo naquela roda de fogueira? Sem dúvida nenhuma, sobre a prisão de Jesus. Ou estavam falando sobre futebol? Não, irmão. Estava falando ali sobre o quê? Sobre o que iria acontecer com Jesus. Pedro se misturou com a multidão. Foi levado o quê? A negar mais uma vez o Senhor Jesus. E o último passo foi o que aconteceu, que todo mundo sabe. Ele negou a Jesus. Certamente você é um deles. Você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão o quê? Falando. Olha aí. Se você parar um pouco e ler o Evangelho de Lucas, eu não coloquei aqui o texto, você vai ver que entre a primeira negação de Pedro a Jesus houve um tempo. Ele negou uma vez e houve um grande espaço de tempo. Os comentaristas vão dizer que passaram mais do que algumas horas. 2 horas, 3 horas. O comentarista falou lá. Pedro podia ter ido embora. Não podia? Podia ter ido embora. Não, peraí, já decepcionei Jesus. Peraí, neguei. Peraí. Eu disse agora há pouco que eu ia estar com ele. Não, peraí. Eu levantava e vou embora. Mas ele fica. Ele continua. Muitas vezes a gente tem agido da mesma maneira. Não, irmãos? Às vezes a gente é tentado uma vez, em vez da gente sair, sair daquele lugar, mudar o canal, mudar a conversa, o que quer que seja, muitas vezes a pessoa permanece lá. Está vendo aí? Está vendo que a gente não pode nem fazer, nenhum tipo de julgamento mais pesado sobre Pedro? Por quê? Porque muitas vezes a gente está agindo da mesma forma. Muitas vezes a gente está negando a Jesus por tão pouco. Quando é que eu nego a Jesus? Quando eu peco contra Ele. Quando é que eu nego a Jesus? Quando eu peco contra Ele, porque a palavra de Deus diz assim: não existe tentação maior do que vocês possam suportar. Nós só seremos tentados de acordo com aquilo que nós podemos o quê? Suportar. Ora, se é dessa forma, então eu tenho a opção de dizer o quê? Eu não vou pecar contra Deus. Eu não vou pecar contra Deus. Porque aquilo no qual eu estou sendo tentado, eu posso dizer não, eu posso fugir, eu posso ir embora, eu posso deixar aquele lugar. Está vendo aí, irmãos, como são as coisas? Certamente você é um deles. Foi o que falaram lá para Pedro. Foi o que falaram para aquele homem. Foi o que falaram para aquele discípulo do Senhor Jesus. Certamente você é um deles. Você é Galileu. Você é Galileu. Você é Galileu, você é da Galileia. Não sei se você conhece aí o contexto que eles estavam aqui em Jerusalém. Quem morava em Jerusalém se achava muito especial, se achava superior. E quem não morasse em Jerusalém era tido como um cidadão de segunda categoria. Você é Galileu, ainda por cima, disseram. Ainda o quê? Insultando a Pedro. Você é Galileu. Certamente não conheço esse homem de quem vocês o quê? Estão falando. Aí o galo canta. Aí ele vai negar Jesus de novo. O que era o certo a fazer? Não, eu sou o seguidor de Jesus. Não, eu estou com ele. Por quê? Eu vou ser preso por conta disso? Era o que devia fazer. Mas a situação, a hora, a gente sempre vai querer achar uma desculpa. Mas ele nega a Jesus pela terceira vez. E não somente negou Jesus. Olha aí. E o galo tal. E logo ele cantou antes tal. Negará 3 vezes. Olha aí, ele começa a amaldiçoar. Ele começa a praguejar. Aí continua aqui o texto. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente a Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor que lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou o quê? Amargamente. Depois da terceira negação, o texto nos diz que onde ele estava, sentado ali na fogueira, e onde Jesus estava, o olhar deles se encontraram. O olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro depois de ter negado pela terceira vez. Dá para imaginar como foi o olhar de Jesus? Dá para imaginar como foi?
Pedro, seu miserável, eu não disse que você ia me negar? Será que foi assim? Foi não, irmão. Foi não. Foi não. Mesmo Pedro negando a Jesus, o olhar de Jesus eu tenho certeza. Sabe como foi o olhar? Um olhar de amor. Da mesma forma que ele olhou para Judas quando se encontra ali com Judas no Getsemane. Foi um olhar de amor. Querido, olha, o olhar de Jesus para você, independente do que você tenha feito, é um olhar de amor. É um olhar de amor. É um olhar de amor. É um olhar de recepção. Eu vou receber você como meu filho. É um olhar de graça. Gracioso, é o olhar de misericórdia que o nosso Jesus ele tem para comigo e para com você, aleluia. Com profundo amor, tenho certeza, Jesus olha ali para Pedro. Jesus ficou surpreso, ficou não, porque ele sabia o que ia acontecer. Mas mesmo assim, ele estava dando o quê? Uma nova oportunidade para aquele homem. Mateus 14, Marcos 14, Jesus diz assim: quando você se converter, fortaleça o que? Os seus irmãos. Pedro, o que você está passando, essa decepção toda, essa dor que você começou a sentir no seu coração, essa angústia por ter me negado, é temporária. Porque você vai passar por um processo. E quando você passar pelo processo, você vai fazer o quê? Você vai fortalecer os seus irmãos. Querido, você está no processo de dor. Você está no processo aí extremamente longo, doloroso, que você jamais imaginava que iria passar. Mas o tempo vai finalizar, esse tempo vai passar e você vai levantar e vai fortalecer quem negou. Vai fortalecer quem praguejou, vai fortalecer quem disse que não vinha para a igreja nunca, vai fortalecer quem disse que Deus era ruim, que Deus era mau. Você vai dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. É por isso que Satanás ele tem tanta raiva de mim e de você, sabe por quê? Porque mesmo a gente passando por situações difíceis, mesmo a gente passa por processos, mesmo a gente sendo ali, sendo moído ali na prensa, Deus ele tem um plano lindo, maravilhoso para pegar a gente ali, transformado e nos ungir para o crescimento do reino dele. Quem entende o que eu estou falando? É dessa forma, irmão. E quando você passar, fortaleça aí os seus irmãos, aleluia. Deus iria usar a falha de Pedro para que ele pudesse encorajar outras pessoas. Eita Deus! Encorajar outras pessoas. Iria transformar aquele homem num grande pregador da palavra de Deus. Sabe o que fez diferença na vida de Pedro? Arrependimento. Arrependimento foi a grande diferença na vida daquele homem. Porque, escuta bem, depois quando ele sai ali amargurado, depois de ter chorado, depois de olhar ter se encontrado, ele vai... eu vou deixar o ministério apostólico. E deixou o ministério apostólico. Jesus foi preso, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, Jesus foi sepultado. E Pedro tinha feito o quê? Vamos embora, voltar para o Mar da Galileia, vou voltar a pescar. Voltar ao que eu fazia antes. Não adiantou de nada esse tempo aí sendo apóstolo, não adiantou de nada esse tempo sendo discípulo, não adiantou de nada esse tempo vendo o milagre de Jesus. Ele morreu. Os meus amigos estão todos aí escondidos, com medo também de serem presos. Quer saber? Vou voltar. E voltou. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí veio o domingo da ressurreição. Querido, em nome de Jesus, o domingo sempre vai chegar. O tempo da ressurreição sempre vai chegar. Sempre vai chegar. Jesus voltou à vida. Aí Maria Madalena está lá, né? Jardineiro, é o jardineiro. Não era o jardineiro, é o próprio Jesus. É o jardineiro, não. Maria. Aí ela, Rabone, meu Deus, mestre, estava vivo, a esperança voltou, aleluia, a esperança voltou, Rabone, não me toca ainda não está na hora de você me tocar não, agora faz uma coisa, vai lá, avisa aos discípulos que eu estou vivo, ressuscitei, e avisa Pedro, avisa ele que eu estou vivo. Avisa ele que o ministério que ele abandonou e voltou lá para pescar, eu vou restaurar, eu vou restituir, porque eu sou a esperança, porque eu tenho a última palavra.
decepcionado, triste. Imagine só o coração de Pedro. Aí ele está lá no mar da Galileia, pescando com os outros. Aí Jesus ali ressurrei, meu Deus do céu. A Bíblia vai dizer assim, a Bíblia da NTLH vai dizer que quando Jesus, ele vai ali para o mar da Galileia, para se encontrar com Pedro e com os outros discípulos, eles estavam pescando assim, tem peixe aí? Tem peixe aí? Tem aí? Eles reconheceram, quem é aquele? Foi uma segunda grande pesca. Jogaram as redes, 153 grandes peixes, aí os discípulos reconheceram, eita, é verdade, a notícia que a gente recebeu, que Jesus havia ressuscitado, é verdade, e ele está ali na praia. Aí Pedro foi, pegou a capa, vai se encontrar com Jesus. Mestre, chegou lá, já estava posto ali, a Bíblia diz que já estava lá o peixe assando, já estava ali o pão assando, Jesus só esperando Pedro chegar. Jesus só esperando Pedro chegar. Glória a Deus. Só esperando. Senta aqui comigo. A Bíblia diz assim, que eles começaram a comer e ninguém teve coragem de falar uma palavra, mas todos eles sabiam que era o próprio Messias, que era Jesus, estava ali. Aí Jesus vira para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Não, mas o cara tinha negado. Mas o cara que era, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Me ama de verdade? Aí Pedro, amo, Senhor. Aí Jesus vai dizer assim, apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros, porque eu disse lá atrás que você era rocha. Eu disse lá atrás que você ia abalar aqui essa terra com seu ministério. Pedro, tu me amas? Aí Pedro, eu amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí Pedro, ele se entristeceu. Nossa, já disse 2 vezes. Quem aqui é sem paciência, que não gosta de repetir 2 vezes as coisas? Eu. Pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu o quê? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Tu sabes como está meu coração. Tu sabes que eu estou aqui arrependido. Tu sabes, Senhor, que eu estou aqui para que o Senhor possa o quê? Me restaurar. Não precisou ele dizer assim, Senhor, me perdoa porque eu te neguei. Senhor, me perdoa porque... Aqui não precisou, porque Jesus sondou o coração dele. Ele estava sendo ali muito claro, ali muito transparente com Jesus. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Depois que ele passa por aquele processo, depois que Jesus restaura ali o ministério, depois que Jesus restaura a vida de Pedro, aí a palavra vai nos dizer, se você passar aí a página do livro de João, você vai chegar em Atos. Aí em Atos 1 você vai ver que Jesus aí foi o quê? Ele foi levado aos céus. Ele foi levado aos céus. Mas preste atenção, sabe como ficou Pedro? Sabe em quem Pedro se transformou depois de passar pelo processo de restauração, depois dele receber a segunda chance da vida dele? Ele vai pregar, volta aí o slide anterior, ele vai pregar em Atos capítulo 2, e mais de 3.000 pessoas se convertem, aleluia. Foi um homem que recebeu o Espírito Santo, foi um homem que passou por uma transformação. Ele abre a boca, um pescador que passou pelo processo, abre a boca, 3.000 pessoas se convertem, Aí passa um pouquinho, Atos capítulo 3, ele está indo, junto com João, para o templo, junto à porta chamada Formosa, e um cego mendigo diz o quê? Me dá aí um trocado. Aí Pedro, olhando para ele, vai dizer assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Um paralítico começou a andar, aleluia. Mais para frente ele vai pregar no templo, lá no Sinédrio. Mas não sei quantas pessoas se convertem. Depois ele vai ser preso, um anjo vai chegar e vai tirar as amarras, vai tirar os grilhões, e ele vai sair andando da prisão. Vai pregar o Evangelho, vai revolucionar ali a terra, vai revolucionar pregando o Evangelho. Foi preso, vai morrer crucificado como Jesus. Olha, como Jesus não. Se eu tiver de morrer, e diz a tradição, que ele foi crucificado, sabe como? Cabeça para baixo. Olha em quem se transformou Simão Pedro.
uma arma poderosa nas mãos do Senhor, para destruir fortalezas, para continuar o ministério, para continuar algo que Deus o havia chamado. Aleluia! Ele se arrependeu. Quem sabe você precisa de um arrependimento, mas é um arrependimento dos seus pecados, para que você tenha a segunda chance, sabe de quê? De ter um encontro com Jesus. Tem um encontro com Jesus. O nosso Jesus, Ele é Deus de novas oportunidades. Ele é Deus de segunda chance. O que é que precisa para que o processo comece? Arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Não é apenas chorar. Arrependimento é a decisão de deixar aquilo que desagrada a Deus fora da minha vida. E aí você começa aí uma nova vida com Cristo. O nosso Jesus, Ele é o Deus de quê? Da segunda chance. Ele é o Deus das novas, o quê? Oportunidades. Aleluia. Você recebeu essa palavra?